Sejam muito bem-vindas ao nosso quadro Pintura Terapia. Nesse quadro a gente te ensina como ficar com a cabecinha boa, produzir bastante e pintar. Eu sou a Gabi Meraki. E eu sou Lívia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, principalmente para mim, porque nessa semana passada que passou, até comentei disso com vocês no Instagram, que é sobre a culpa, né? A culpa que principalmente as mulheres sentem por tentar dar conta de tudo, né? Então, atendendo a pedidos de uma pessoa especial, Gabriela Zancopé, a gente vai falar hoje sobre a culpa. E eu fui pesquisar o significado da palavra culpa e é muito interessante. Culpa significa, Gabi, a responsabilidade por dano ou algum mal que outra pessoa teve, né? Sofrido a outrem, que eles falam, né? E culpa também, no dicionário, tá como consciência penosa, né? Pesada por ter descumprido alguma regra ou alguma conduta, algum regulamento aí social ou que as pessoas julgam que deve acontecer, né? E daí eu fui pesquisar sobre isso e assim, existem inúmeras causas de culpa, mas inúmeras causas de culpa, né? Eu vou começar falando de algumas causas de culpa até a gente chegar na culpa que você colocou pra gente. Então assim, eu não sei se alguma de vocês já sentiu ou se vocês já tiveram já tiveram com alguém que parece que se culpa por tudo, vive culpada por tudo. Normalmente isso tem algum resquício na infância. Então sabe aquela criança assim que vivia doente? Aí a mãe tinha sempre que levar ela para o hospital e daí tinha algum problema de saúde crônico, né, na infância e daí ela ouvia da mãe, ela já ouviu a mãe comentar com outras, nossa, eu tive até que largar meu emprego para cuidar do meu filho e daí isso acabou parando um pouco a minha vida, não sei o quê. A mãe não falava isso por mal e provavelmente não fez isso por mal, porque a prioridade da vida dela era o filho, mas o filho ele se via como um peso, então ele carrega de forma inconsciente aquela culpa para a vida, então tá sempre com aquela sensação de estar culpado, né? Outra coisa é quando a criança é preferida pelos pais com relação aos irmãos. Superestimada, né? Ela é preferida e ela sente, eu não estou dizendo que a criança, que aquilo é a realidade, eu estou dizendo assim, que é a percepção da criança naquilo. Cada um, que a gente já conversou, tem uma percepção diferente da realidade. Então ela sentia que ela era preferida pelos pais. Então ela carrega essa culpa pela vida inteira. E eu percebo isso, inclusive, na minha mãe, Gabi. Ela achava, e ela, inclusive conversando sobre ela falou assim, olha, quando eu era adolescente, eu me sentia muito mal pela minha irmã, porque meus pais, ela achava que os pais preferiam ela. E por quê? Porque minha tia era muito levada, ela era muito safada, sabe? Fazia arte, brincava, e minha mãe era super certinha, então assim, não dava menos trabalho. Então ela via sempre os meus avós brigando com a minha tia e com ela não. E ela carrega essa culpa até hoje. Então, assim, ela acha que a culpa da minha tia não ter sido, sei lá, feliz no casamento é porque ela foi preterida. Que a culpa da minha tia não ter tido emprego ou não ter sido bem sucedida financeiramente é culpa dela também, porque ela tem e a irmã não tem, sabe aquilo? Então, ela carrega essa culpa. Então, várias das pessoas que se sentem sempre culpada pode ter algum início na infância. Como muitas coisas, na verdade, tem seu início lá, né? Na infância, né? E a gente também vive numa sociedade, né, onde a maioria das pessoas acredita no pecado original, que é de onde surgiu o homem e a mulher. Então as pessoas já se veem como pecadores, elas nascem como pecadoras. Então, tem uma carga cultural muito grande na culpa, né? Nesse peso. Parece que a gente está sempre em dívida com alguém, né? Outras formas que aí chegando mais quando a gente já está mais velha, outras formas assim, a gente sente culpa por frustrar a expectativa do outro. Então, muitas vezes a gente espera
eu espero, sei lá, que o meu filho fique feliz com aquilo que eu tô fazendo para ele, porque eu tô me dedicando, tô deixando meu tempo e tal. E meu filho ficou super chateado porque não era aquilo que ele queria, ele não queria aquele brinquedo, ele não queria brincar daquilo naquela hora, né? E aí eu me senti super culpada porque eu não estava correspondendo à expectativa do meu filho, sabe? Então, e daí isso gera muita culpa também. Outra forma de a gente ter culpa é a gente se sentir mais do que a nossa família. A gente achar que é maior, que tem mais, que é melhor, que faz mais do que a nossa família. Isso dá uma culpa enorme também na gente. Porque a gente tem no sistema familiar, a gente procura seguir os padrões. E normalmente o que a gente vê é que os pais são melhores, aí vem os filhos. Aí os filhos, teoricamente, não tem que ser tão bom quanto os pais. Aí conforme eles vão envelhecendo, os filhos vão ficando melhores e daí vem os netos, sabe? E quando você pula essa regra, aí vem muita culpa. É uma culpa inconsciente. Então, tipo, hoje eu ganho muito mais do que meu pai, por exemplo. Então daí vem a culpa, eu sou melhor, ou não melhor no sentido de ser uma pessoa melhor, mas ser mais bem-sucedida que ele ou que quem quer que seja. Então isso também gera bastante culpa na gente. Bom, Gabi, eu fui pesquisar o que é culpa, né? E a culpa é a responsabilidade que a gente assume por algum dano, algum mal ou alguma coisa de ruim que aconteceu a outra pessoa. E também é aquela consciência pesada de que a gente tem quando a gente descumpre alguma regra, alguma norma social, né? E daí eu vi uma pesquisa britânica de anos atrás, que a pesquisa feita com mulheres, ela mostrou que 96% das mulheres sente culpa pelo menos uma vez por dia. Nossa! E que 50% das mulheres chega a sentir culpa até 4 vezes por dia. Então, se você acha que você é a única a sentir culpa, gente, quase 100% das mulheres sentem culpa. E a culpa, segundo o estudo, aumenta com a maternidade. Então, se tá ruim assim, Gabi, pode piorar. Se o Jorge, pra quem não sabe, Jorge é meu cachorro e ele já me traz alguma culpa, imagina um filho. Então, e daí, o que eles apontaram é que as 3 coisas que as mulheres mais sentem culpa é de alimentação não saudável, as mulheres britânicas, né? De alimentação não saudável, de passar... a segunda causa é de passar pouco tempo com a família. E a terceira causa é de negligenciar o trabalho. Não fazer um trabalho perfeito como gostaria, né? E por que vem essa culpa? Essa culpa vem da cultura da sociedade machista que a gente vive. Eu acho que, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que até pouco tempo atrás as mulheres culturalmente estavam em outra situação onde elas ficavam dentro de casa. Depois da Revolução Industrial, tudo mais, elas começaram a trabalhar, ter o seu dinheiro. Então, pra gente, eu acho que é uma confusão na nossa cabeça. O que a gente tem que focar, o que a gente tem que fazer? Mas não é só isso. Eu acho que a culpa das mulheres vem de muito antes, vem desde sempre. Porque a gente é criada e sempre foi criada para ser perfeita. A mulher, sendo culpada, né? A mulher tem que ser perfeita. Então, a mulher tem que estar sempre arrumada, tem que deixar a casa sempre organizada, tem que cuidar dos filhos, tem que ter o corpo bonito, tem que a unha tá ok, a sobrancelha tá ok, tem que estar tudo ok. A marquinha ok. E agora ela tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que estudar, fazer... E ela tem que... Teoricamente, ela é responsável pela educação dos filhos, ela é responsável pela dinâmica da casa. Então, assim, são muitas responsabilidades que nós assumimos e desde sempre a gente vem sendo criado e educado, são nossos bisavós, avós, nossa mãe.
E a gente vem sendo educado para ser perfeita em todas essas situações. E antigamente, realmente a mulher ficava em casa. Então a culpa da mulher era se o marido reclamava que a camisa não estava bem passada, ela se sentia culpada, poxa, não passei direito. Ou se os filhos não gostavam da comida, poxa, não fiz uma boa comida. E as coisas vão evoluindo. Aí depois, puxa, não tô com um corpo bonito, não tô a fim de namorar hoje, mas eu tenho que namorar, não tô... E a culpa só vai evoluindo. E hoje a gente tem uma série de funções, além das que as nossas avós, nossas mães tinham. Já faziam, né? Já faziam. E que inclusive os homens foram acostumados, porque eles têm a mãe deles que fizeram. Exato, né? é aprendido, isso é aprendido, Cultural. É passado. Na verdade, é aprendido. Então hoje a gente tem que cuidar do nosso trabalho, a gente tem que estar bonita, tem que estar arrumada. Então hoje a gente tem que cuidar do nosso trabalho. Então hoje a gente tem que cuidar do nosso trabalho, tá bonita, arrumada, a gente tem que fazer atividade física, você disposta, feliz, alegre. A gente se cobra para estudar e tá sempre aprendendo coisas novas. Quem tem filho tem que cuidar dos filhos, da educação, de levar e buscar o filho, se tá faltando alguma coisa em tarefa, casa. Dever. E a gente só vai carregando mais, achando que a gente vai dar conta de tudo. Então a gente tem essa prepotência de ter que ser bom em tudo e a prepotência de achar que vai ser bom em tudo. E quando não é boa, vem a culpa. Uhum. Quando a gente, nossa, não é boa. E quanto mais perfeccionista é a pessoa, quanto mais exigente é a pessoa, menos ela tolera o erro e mais culpa ela sente. Então, fazer as coisas meia boca, nossa, é um absurdo. Mesmo que aquilo, putz, eu vou deixar para lavar a louça amanhã, porque eu tô tão cansada, agora fiz um... Aí ela vai deitar e fala, nossa, mas eu deixei a pia que suja. Escovou o dente, né? Nossa, eu deixei a pia suja. E até escovar o dente. Nossa, gente, eu tomei um copo de leite, depois de escovar o dente, ai meu Deus, eu vou ter que levantar. E daí se sente culpada porque você quebrou a norma da sociedade que tem que escovar o dente antes de dormir. Porque você comeu antes de dormir, não pode, porque tem que ter o jejum. Outra coisa é maquiagem, dormir de maquiagem. Você escuta tanto por aí, não pode, não pode. Eu, por exemplo, se eu deito e tô com maquiagem, eu levanto e falo, tem que tirar. E se dorme, você se sente culpada e acha que a espinha que saiu no seu rosto é por conta da maquiagem que você não tirou. E nisso vem também outra prepotência da gente de achar que as coisas acontecem por causa da gente. Então a gente acha que a espinha surgiu porque eu não tirei a maquiagem ou porque eu comi aquele negócio. Você não vai pensar que talvez você pode ter um distúrbio hormonal, talvez esteja muito quente, sua pele está mais oleosa. Enfim, você não vai pensar, você vai focar que a culpa é sua. Você vai atribuir, no caso de quem está começando a empreender na porcelana, você vai atribuir o fato de não ter vendido a peça porque sua peça é feia, porque você é ruim, porque você não sabe vender, sempre a culpa é sua. Você sequer para pensar que talvez o conteúdo que você postou não chegou na pessoa que quer comprar a sua peça. Ou a responsabilidade do resultado é sua, mas talvez a culpa não é do... o meio, a forma de atingir aquilo. Então, você levou o seu filho, você levou o seu cachorro para passear, ele estava na coleira, de repente ele cai desmaiado e você não sabe o que aconteceu. O que você vai achar? Você vai achar que a culpa é sua por ter levado ele para passear, porque você levou ele para passear num dia que estava super quente, sem ter dado água antes, sem ter levado água, ou porque você não levou ele no veterinário que poderia ter prevenido. Você vai achar que a culpa é sua. E, gente, não é. Nós não temos controle sobre tudo o que acontece na nossa vida. Nós não temos. O que acontece na nossa vida, a grande maioria das coisas a gente não tem controle. Mas a gente tem controle sobre como a gente reage àquilo que aconteceu. Situação, né? Entendeu? Qual é a resposta que a gente vai dar para aquilo que aconteceu. E eu sou muito... Eu não gosto e eu não uso a palavra culpa. Eu acho que
culpa é um dos sentimentos que não serve para nada. Não, Na porque ele não verdade, resolve, né? na verdade, ele pode até te aliviar, porque se você faz alguma coisa errada, você se sente culpada, você já está pagando a penitência pelo seu erro. Então, você fala assim, ai, nossa, eu comi aquele chocolate ontem, gente, eu tô dieta, mas eu comi, nossa. Ai, você fica remoendo com aquele remorso. Aí no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa, porque você já se culpou, você já pagou a penitência, você já se puniu, você já se puniu pelo erro que você fez. Então, você, teoricamente, como você já pagou, como você já rezou, sei lá, as 1000 Ave Maria, sei lá como é que é, você tá liberada para Comer o próximo. Para comer o próximo, entendeu? Então, além de não servir para nada, pode te dar ainda uma seguradinha para que você não mude. Pode te fazer pior ainda. Né? Então, eu não uso, nem comigo, nem com o Wendel, nem com as crianças, nem com ninguém, a palavra culpa. Eu gosto de trocar pela palavra responsabilidade. Quando a gente troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade, aí sim você pode fazer alguma coisa. Então assim, nossa, que culpa, nossa, eu tô me sentindo super culpada por ter comido chocolate ontem. Eu falei assim, não, eu fui responsável, eu tô me sentindo mal porque eu fui responsável por ter comido chocolate ontem. E eu posso ser responsável por não comer o chocolate hoje e me sentir melhor. Então, muda, né? A história muda. E isso... E a gente sabe o quanto as palavras que a gente fala têm poder, né? Tem muito poder. Gente, pra quem não sabe, sempre que a doutora Lívia vem, a gente não discute antes do tema, né? Então sempre eu tô aprendendo, vocês estão aprendendo e aí a gente vai, E né? aí é um bate-papo espontâneo, né? Então, outra coisa, né, que a gente tem que falar é sobre a agenda que a gente tem, né? Então, a gente pega um monte de responsabilidade e a gente, muitas vezes, não dá conta de tudo, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. E tem que dormir, se não dormir vai ficar e dentro pior. dessas horas, você tem que dormir, você tem que dar uma relaxada, você tem que comer, que não demanda tempo. Você tem uma série de coisas fisiológicas obrigatórias que demandam tempo e muitas vezes vai 1/3 ou até metade dessas 24 horas. E nas outras 12 horas, você tem que se dividir em 1000. Só que a gente é uma só. E é quase que impossível você dar conta de todas as coisas que você acha que você tem que fazer naquele dia de forma perfeita. Então, Gabi, eu acho que o seu caso, né, que a gente conversou, que você falou... muitas coisas a mais do que eu consigo cumprir na agenda. Exatamente. Mas eu sou otimista, eu acho que eu não consigo. Bom, então, aí você acaba pegando um monte de coisa para fazer, não dá conta de fazer, óbvio, e você se sente culpada. Esse final de semana, eu, Gabi, por exemplo, vamos listar as coisas que eu participo. Eu tenho uma vida social ativa, eu consigo sair com os meus amigos, tenho um namorado, então eu tenho uma mini família, eu, o Rafa e o Jorge, a minha família, que são coisas de atenções diferentes. Eu faço faculdade, tenho um ateliê de pintura em porcelana, que eu vendo peças para todos, né, para todo mundo aí. Dou o curso, tenho as minhas alunas. Tento ir na academia. A academia, coitada, é a que fica mais de cantinho, mas me alimento saudável e vou na academia. Eu acho que são essas coisas que eu... Cuida da sua beleza, porque às vezes tem, de vez em quando, sei lá, Cuido, você vai ter que cuidar. Faço a unha. Sei lá, ou corta o cabelo, ou qualquer coisa. Esse tamanho de cabelo tá em falta. Cabelo, mas assim... E daí, concorda que algumas dessas coisas são prioridades? Uhum. E algumas, além de serem prioridades, são urgência. Então, assim, o que você deve, que as pessoas têm que fazer, né? Você tem que fazer e você já faz, é colocar na agenda. Um to-do list, né? Uma listinha. Isso. E, a princípio, coloca no papel tudo que você tem que fazer.
E daí você coloca, ó, essa semana eu tenho que fazer tal coisa. Aí você vai priorizar. O que tem alguma coisa dessas que se eu fizer vai me aliviar outras coisas? Tem, sei lá. Se eu conseguir pintar, sei lá, todos os pratos iguais nessa tarde, eu consigo liberar amanhã para passear com o Jorge, sei lá, entendeu? Então tem alguma coisa que se eu fizer vai me aliviar ou não, não tem jeito. São coisas, no seu caso, totalmente independentes, não tem jeito, beleza. Qual é a minha prioridade? E prioridade primeiro você tem que saber qual é o seu objetivo, né? Muito bem definido o objetivo, O né? objetivo. E a sua prioridade o que é que se eu fizer vai me levar mais rápido para o meu objetivo. Então, supondo que no seu caso, a sua prioridade hoje é ensinar as suas alunas. É fazer com que o seu curso atinja o maior número de mulheres possível, para que mude a vida delas da mesma forma como mudou a sua vida. Então, daí, ok, esse é o meu objetivo. O que é que se eu fizer vai me levar lá mais rápido? Então, tá. Para que o meu conteúdo atinja o maior número, para que eu ajude o maior número de mulheres, a minha prioridade é gravar vídeos. Que é o que a gente está fazendo agora. A minha prioridade é responder as minhas alunas, as dúvidas dela. E daí, então, e assim vai listando. Eu não sei quais são as prioridades, se esse é o seu objetivo ou não, eu estou dando um exemplo. Porque às vezes não, o meu objetivo é ganhar dinheiro para que eu possa, sei lá, fazer o curso no exterior. Um curso de pintura que eu vi na Holanda E veja, as prioridades, elas mudam. Elas vão mudando. Eu acho que esse é o meu problema. Eu quero ser tudo. Cada dia eu quero ser uma coisa. Entendeu? Mas não, então Eu sou uma assim... pessoa de... Não, tô brincando. Eu tenho objetivos claros, mas eu acho que a gente sempre fica numa conversa interna com a gente, né? E fica naquela guerra. Ai, Eu mas tenho isso objetivo, mesmo, eu sei onde eu quero chegar, mas eu quero chegar com muitas alunas, bonita, quero chegar andando com o meu ateliê muito bem, estudada, formada, com o Jorge, beleza, tudo junto. Aí você pensa, eu quero fazer tudo isso, como é que eu vou fazer? Aí você tem que começar a pensar em estratégias, e daí a gente vai usar a criatividade, que a gente já está treinando, disso, né? E a gente vai usar a criatividade, ok. Então, então daí você vai, quantos vídeos eu tenho que gravar? Tá, então eu tenho que gravar, sei lá, um vídeo por dia, ou 2 vídeos, 3 vídeos 2 vezes por semana. Então você coloca, quanto tempo eu demoro? Eu demoro em média para gravar um vídeo, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, tá? Então daí você já faz 1 hora, 1 hora e meia são de 3 em 4, meio período, então são meio período 2 vezes na semana. Então eu sei que aqui, nesse bloco e nesse bloco na sua agenda, eu vou estar gravando vídeo e é o que eu vou fazer, ponto. Eu não consigo fazer mais, porque se eu fizer isso, eu vou chegar no meu objetivo. As minhas alunas que estão tendo dúvida, quando que eu vou responder? Eu vou responder às minhas alunas no período tal e no período tal. Então, esses dias, e quanto tempo mais ou menos eu respondo? Aí você vai ver... às vezes, muitas vezes a pergunta de uma é de várias, então você vai responder para todas, copiar e colar. Às vezes um vídeo ao vivo, por exemplo. Eu tenho várias aluninhas que ainda não participam do meu curso, mas pessoas que seguem, que têm dúvidas, que são minhas alunas também, porque aprendem de certa forma. Uma forma de otimizar, porque muitas mandam perguntas iguais e muitas perguntas. É fazer um vídeo ao vivo, né? Pode ser. E convidar todas para participar. Pergunta e resposta ao vivo. Então, assim, você vai começar a colocar estratégia e colocar tempo. Essa é a sua prioridade. A sua outra prioridade é não deixar o seu ateliê, porque é uma coisa que você gosta de fazer, você quer continuar fazendo e hoje é o sustento da sua família. Então, ok,
Isso é o meu objetivo. Eu tenho minha mãe que me ajuda, né? Que ajuda, a vovó Neide ajuda também. Então eu vou deixar para isso desse período. O quanto eu consigo produzir nesse período é o que você consegue produzir. E não superestime a rapidez com que você faz as coisas. Porque daí você vai se sentir culpada. Se fizer muito rápido, você vai se sentir culpada por não ter feito tão bem. E se não fizer a quantidade que você gostaria de fazer, você vai se sentir culpada por ter feito menos do que você achava. Olha um exemplo do final de semana, eu coloquei na minha agendinha para fazer 7 peças que eu precisava produzir, peças super personalizadas e tudo mais, e eu consegui fazer só 4. Então você já começa a semana falando, poxa vida, eu tinha que ter feito mais. Nossa aquelas senhora, peças, que culpa que eu não fiz as 7 peças. E por que você não fez as 7 peças? No caso, meu namorado ficou doente junto e várias... Então, assim, você não tem controle sobre a vida. Você não tem... A vida acontece independente da gente. Então, você não sabia que ele ia ficar doente, que ele ia precisar de você, entendeu? Então, contratempos existem e acontecem. Tudo bem, não deu tempo. Como é que... Aí você tem que olhar o negócio, virar a moeda e falar assim, nossa, mesmo o meu namorado tendo ficado doente, eu tendo que cuidar dele, eu consegui produzir 4 peças. Sim. Olha como muda. Eu acho que, principalmente a mulher empreendedora, tem muito esse negócio de mulher maravilha, né? A mulher que trabalha e tudo mais. A gente quer ser muito boa em tudo, fazer tudo. E não dá pra ser. E aí a gente tem uma perspectiva, não. A gente pensa que vai dar conta de tudo, quer fazer tudo e vai. E a hora que você vê, você é super frágil, super humana, super... Né? Então, para fechar esse raciocínio, aí a gente tem que ver, então você vai ver suas prioridades, o que é que vai te levar mais rápido no seu objetivo. Então, hoje, o meu objetivo é educar os meus filhos, tornar os meus filhos melhores possíveis. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Para mim é importante eu fazer lição de casa com eles. Então, eu procuro chegar em casa até umas 5, 5 e meia para poder fazer lição de casa com ele. Nem sempre eu consigo, mas essa é a minha prioridade. Eu procuro estar com eles quando eles vão fazer alguma atividade, ou procuro, se eles querem conversar comigo, eu estou fazendo alguma coisa de trabalho em casa, ou eu estou pesquisando, ou estudando, ou escrevendo alguma coisa, eu paro, porque a minha prioridade hoje são os meus filhos, entendeu? E daí eu me sinto culpada e vem aquela culpa, puxa, e o meu marido? Porque a gente tem, não isso, porque daí a gente já falou outra coisa, mas puxa, e meu marido? Porque eu e meu marido a gente tem um ritmo de vida diferente, né? Ele trabalha até mais tarde, eu acordo mais cedo, e daí eu fico, nossa, como é que a gente concilia, né? E tá tudo bem, e hoje eu tô entendendo que tá tudo bem, pra ele tá bem, pra mim tá bem, e de vez em quando a gente consegue. Vamos nós dois, a gente vai viajar, a gente vai fazer um curso juntos, então a gente consegue. Hoje tá assim. Em outra época, antes de ter filho, a minha prioridade era o trabalho. Então eu focava no trabalho e o tempo que me sobrava, eu e o Wendel, a gente planejava viagens. Eram outras épocas, entendeu? Então as prioridades vão mudando. E daí a gente tem que aceitar que a gente é humano. A gente tem que aceitar que a gente erra, que a gente não consegue acertar 100% do tempo. E tá tudo bem, e isso faz parte do nosso crescimento. Então, saber que o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer nesse momento... Já basta, né? E veja, acho que eu já falei isso alguma vez. O melhor que você pode fazer é diferente, por exemplo, de manhã, quando você está descansada, e à noite, quando você está cansada. É diferente quando você não tem preocupação nenhuma e quando o seu namorado está doente. É diferente quando você está doente de quando você está saudável. Então, assim, o melhor que você pode dar naquele momento é o que você tem que fazer. E tá tudo bem. E se você tem isso, nossa, olha, hoje, esse final de semana, apesar do Rafa tá doente, eu consegui ficar com o Jorge e ainda pintar 4 peças. Entendeu? Muda. Você deu o seu melhor para aquilo que você estava fazendo. Agora, se você falar, nossa, não, eu não devia ter assistido aquele minissérie do Netflix lá,
porque eu fiquei 4 horas assistindo, podia ter pintado mais uma peça. Se você fizer isso, você... Puxa vida, aí vem a culpa. Ou não, eu falo assim, nossa, eu pintei 4 peças, eu tava super cansada da semana e eu me dei de presente assistir a minissérie do Netflix. Não sei se foi, eu tô dando exemplo. Então a gente tem que aceitar que a gente não é a Mulher Maravilha, que o mundo acontece, a vida acontece independente da gente e que a gente erra, a gente fracassa. Na verdade, a gente não fracassa, a gente aprende como não fazer, né? E todas as experiências boas e ruins que a gente está tendo ou que a gente teve, nos transformaram em quem nós somos hoje. As experiências que nós estamos tendo hoje, os fracassos, os acertos, as experiências positivas e negativas vão transformar a gente em quem a gente vai ser. É o que a gente está plantando hoje, vai... Isso. E no passado, até hoje, você se culpava demais, se culpa demais por muita coisa. Então, quando você tem a consciência de que você não tem culpa, você tem responsabilidade e que tudo tem um lado bom, a coisa vai mudar. Então, o que você... Você ressignifica, né? Isso. E daí você consegue se enxergar e enxergar a vida de uma outra forma, de uma forma mais leve. Eu, quando era criança, adolescente, eu sempre fui muito exigente. Então, eu sempre me cobrei demais e achava que meus pais tinham uma expectativa muito grande sobre mim. E eu queria sempre agradar de todo jeito, de qualquer forma, e eu acabava sofrendo com aquilo, meu Deus. E minhas notas na escola tinham que ser 9, 10, eu tinha que passar na USP, eu tinha que fazer aquilo, e aquilo me remoía. Além de tudo, eu queria ser a melhor no balé, porque eu fazia balé ainda, eu queria fazer balé todos os dias, e eu ainda queria dançar, e daí aquilo me consumia de uma tal forma. Daí eu comecei a perceber que toda vez que meu pai perguntava pra mim, como é que foi na prova? Estava muito difícil. O que eu estava fazendo? Eu estava diminuindo a minha expectativa e a expectativa dele com relação àquilo. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava diminuindo a minha expectativa e a expectativa dele, ou dos meus pais, com relação àquela prova, àquela nota, para que eu não me sentisse culpada nem em não ter ido bem e para que eu não me sentisse culpa de ter frustrado ele. Entendeu? Isso durou por pouco tempo, porque daí meu pai falando assim, tá vendo? Não dá para confiar no que ela fala. Porque ela nunca acha que ela foi bem e ela sempre vai bem. Então, deu certo por um tempo. Então, eu criei... essa foi uma estratégia na infância que eu criava para não me frustrar. Hoje, como eu enxergo? Se eu tenho algo... expectativa com relação a alguma coisa, eu penso, nossa, eu espero que seja assim, eu vou dar o melhor de mim para que isso aconteça dessa forma. Mas se não acontecer, tá tudo bem. Eu vou ter algum aprendizado com isso e eu vou ter feito o melhor. E aconteceu o que era para ter acontecido. Muitas coisas não dependem de mim, né? Então, acho que isso é uma coisa, Gabi, para você e para todas as mulheres, né, que sentem isso. Perfeccionistas de plantão, e não perfeccionistas também, porque 96% das mulheres sentem culpa, inclui aí quase todo mundo, né? É que, primeiro, troque a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A culpa, ela não serve pra gente. Deixa a culpa aonde ela aconteceu, que foi no passado. Você sentiu culpa por ter pintado só 4 peças, lá acabou, encerrou, ficou lá. Hoje eu me proponho a dar o melhor de mim e a pintar as outras 3 peças. E se acontecer alguma coisa que não está sob o meu controle, tá tudo bem, eu fiz o melhor que eu pude. Então, com isso, trocar a palavra, ressignificar, saber, entender que a gente é humano, a gente não é perfeita e a gente não precisa ser perfeito para agradar os outros.
Então, por que a gente tem que ficar a festa inteira de salto alto? Meu Deus, sofrendo com o pé. Por quê? Não precisa. Fiquei o tempo que eu conseguia, porque eu queria, porque eu me sentia bonita, não deu, tira. Entendeu? Tira e fica descalço e tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso. Você não é a Mulher Maravilha. Eu fiz o meu melhor agora, isso é o melhor que eu posso fazer agora para continuar na festa. Ah, marido, você não quer mais? Então vamos embora, porque eu não quero mais ficar aqui desse jeito. Entendeu? Então entender que você não é a Mulher Maravilha, aceitar o que não está no seu controle. O que não está no seu controle, aceita. E sempre enxergue o lado bom da moeda, vira a moeda e vê o que é que daquilo de ruim foi bom. Poxa, com toda essa turbulência, você conseguiu fazer 4 peças, né? E tenha prioridades. Você não vai conseguir fazer tudo o que você acha que tem que fazer, do jeito que você tem que fazer, no tempo que você tem que fazer, então prioriza. Seja mais racional, não seja emotiva. Você que fala que você vive em Marte, lá em Marte talvez. Lá em Marte o tempo passa diferente, mas então você volta, põe o pé aqui na Terra e, poxa, o tempo passa dessa forma na Terra. O que é que eu posso fazer com esse tempo agora, que eu tenho aqui na Terra? O que é possível fazer? Então, talvez, para não te frustrar, para que você não se sinta assim, faça menos, faça um to-do list menor. Porque se você fizer mais, você se surpreende. Então, se eu tirar uma nota maior, eu surpreendia meu pai por um tempo. Entendeu? Então, acho que essas são algumas estratégias que a gente pode usar para diminuir a nossa sensação de culpa, né? E aumentar a nossa sensação de responsabilidade mesmo, né? E mais 2 coisas, né? Assim, não se preocupe em não frustrar o outro. Lembra que a gente conversou num vídeo que o que a gente faz não tem relação com o outro, tem relação com a gente. A expectativa do outro não é responsabilidade sua, é responsabilidade dele. E o outro vai saber lidar com a frustração, né? Então, assim, não pegue isso. Outra coisa que gera muita culpa na gente é aquela sensação de ter que devolver o que o outro fez pra gente, sabe? Então, assim, uma amiga, sei lá, me deu uma bolsa. Te deu uma bolsa, te deu um presente super caro no seu aniversário, e daí você se sente na obrigação de devolver aquilo, e você quer devolver, mas você talvez não tenha dinheiro suficiente, não tenha tido tempo para comprar, aí vem aquela culpa, puxa vida, eu ganhei um presente tão caro e não posso retribuir aquilo. Gente, essa sensação de ter a obrigação de retribuir gera culpa, entendeu? Não tem obrigação. A pessoa fez por você porque ela quis, tem a ver com ela. Se ela fez esperando o retorno, é problema dela, não é problema seu. Então, assim, se a sua prioridade não é gastar o seu dinheiro numa bolsa cara, ou hoje não é ocupar o seu tempo comprando um presente para ela, tá tudo bem, gente. Não tem a ver com ela, não é porque você não gosta dela. Tem a ver com você, não é a sua prioridade agora, hoje. Né? Pode ser mês que vem mesmo. Isso, pode ser algum dia, pode ser que você dê um presente para ela numa data que não tenha nada a ver. Então também liberte-se dessa sensação de ter que devolver um favor, sabe? Eu acho que isso é muito importante e a gente que é mulher tem muito disso. É difícil o homem, né? O homem já é mais, pô, ele fez, que bacana, obrigada, valeu. A gente não, Tapinha nossa. nas costas, tá tudo bem, legal, amigo, até a próxima, sabe? E a gente não. Então essas são coisas que eu acho super importantes também e que a gente tem que prestar atenção, que tiram muita energia da gente por conta da culpa. Eu acho que é isso, né, Gabi? Muito bom. Já me sinto menos culpada e sinto responsável por... E se sente feliz por ter feito tudo que você fez no final de semana. Né? Agora pensando bem, nossa, eu fiz um monte de coisa essa semana, apesar dos acontecimentos. Dos atropeços, Gente, espero de coração que vocês tenham aí dentro do coraçãozinho de vocês ressignificado de alguma forma. Como são 100% de mulher, 100%, 96% das mulheres que sentem isso, esse vídeo sim serve pra você. Vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana a gente posta vídeo como esses.
Na quarta-feira tem Ganhar com Arte, sexta-feira tem Mão na Massa. Marca o arroba da sua amiga aqui no Facebook pra deixar ela antenada sobre a culpa e tudo mais. E se você tá pelo Instagram, dá um amei aí. Um beijo, até a próxima. Tchau!